O Rei dos Kickboxers foi lançado em 1990. O filme segue a história de Jake, um policial infiltrado que viaja até a Tailândia para vingar a morte de seu irmão. Sendo um dos maiores clássicos das artes marciais, hoje você confere nesse vídeo 10 curiosidades sobre esse filme. O Rei dos Kickboxers acabou sendo dirigido por Lucas Lowe, que inclusive havia trabalhado anteriormente em Irmãos Kickboxers, filme no qual foi estrelado por Loren Avedon. O projeto em questão foi escrito e produzido por Kate Sternberg, que também trabalhou em Irmãos Kickboxers. Um detalhe é que o roteiro desse filme estava sendo feito durante as gravações de Irmãos Kickboxers, que foi lançado 10 meses antes. Não podemos negar que grandes atores e artistas marciais participaram do filme. Loren Avedon, por exemplo, é faixa preta em Hapkido e Taekwondo. Ele ficou bastante famoso após substituir Van Damme em Retroceder Nunca, Render-se Jamais 2. Já Billy Blanks começou a praticar artes marciais com apenas 11 anos de idade, frequentando aulas de Karatê e Taekwondo, onde ele é faixa preta em ambos os estilos. Esse inclusive foi um de seus primeiros trabalhos no cinema e que provavelmente elevou sua carreira para ser convidado para outras produções. Também está no elenco Kate Cook, que é mais conhecido por interpretar Reptile em Mortal Kombat e Sub-Zero em Mortal Kombat: A Aniquilação. Claramente, o ator possui uma grande experiência em artes marciais, como o Wushu, o Karatê e o Taekwondo. Por fim, Sherry Rose interpreta Molly. Ela inclusive fez uma pequena participação em Irmãos Kickboxers. Uma das coisas mais marcantes desse filme é quando o personagem Khan, interpretado por Billy Blanks, executa uma sequência de golpes fatais. Segundo a produção, o personagem deveria ter uma forte característica além de seu porte físico, então foi decidido que o ator criasse uma sequência de golpes para o filme. Em primeiro lugar, ele realiza um chute duplo em tesoura, depois um chute duplo frontal, e em seguida um chute giratório. Especialmente esse último golpe é na verdade a marca registrada de Billy Blanks em seus filmes. Outro fato curioso é que Khan serviu de inspiração para o personagem DJ do jogo Street Fighter. Isso chegou a ser oficialmente confirmado pela Capcom. No começo do filme, antes de Khan enfrentar o irmão de Jake, ele acaba dizendo a seguinte frase: "Um americano nunca pode ser o campeão." De acordo com o escritor, o personagem é na verdade meio americano, porém no filme não é mostrado porque ele odeia tanto os americanos. A grande explicação para isso é que seu pai era um militar americano que abandonou sua mãe tailandesa quando ele era uma criança. Isso explica seus sentimentos de ódio. Originalmente, Sherry Rose não foi a primeira atriz considerada para interpretar Molly. Ela acabou sendo escalada depois que uma atriz se recusou a fazer a cena de nudez prevista no roteiro. Coincidentemente, Rose também não gostou da ideia, exigindo que sua cena fosse filmada com muito cuidado, para que seus seios não ficassem visíveis por mais de alguns segundos. Isso causou problemas entre ela e a produção. Porém, esse não foi o único mal-entendido que ocorreu durante as filmagens. Isso porque ela e Avedon não se deram muito bem nos bastidores. Segundo o ator, a atriz falou mal dele depois que ele disse para ela calar a boca enquanto gravavam na selva. A luta final entre Billy Blanks e Loren Avedon até hoje é considerada por muitos como uma das melhores do cinema de artes marciais. Só para você ter uma ideia, essa cena levou 2 semanas para ser filmada e foi bastante desafiadora para a equipe. Segundo Avedon, quase todas as partes de seu corpo ficaram machucadas devido ao combate. Fora isso, o calor e a fumaça fez com que ele passasse mal durante as gravações. Outra coisa é que aparentemente nessa cena, Billy Blanks estava mais magro. Isso porque no início da produção ele estava pesando mais de 100 quilos. Mas nessa sequência, o ator estava com menos de 90 quilos. No início do filme, quando Jake está assistindo ao vídeo e muda de ideia sobre ir para a Tailândia, ele faz um grito.
O ator teve que realizar isso aproximadamente 4 vezes a pedido do diretor. No entanto, inicialmente, ele queria jogar a fita no fogo e em seguida quebrar alguns móveis, mas o diretor não gostou da ideia, achando que ficaria melhor a cena de grito. Pouco antes disso, podemos ver Jake criticando um filme. Na verdade, aquelas cenas eram de irmãos kickboxers, seu trabalho anterior nos cinemas. Assim como mencionei no início do vídeo, muitos artistas marciais fazem parte do filme. Um deles é Jerry Trimble, que acaba fazendo uma pequena participação. Porém, em uma entrevista após o lançamento do filme, o ator chegou a comentar que foi cogitado para estrelar o projeto, já que ele se qualificava muito para o papel, justamente por ser bicampeão mundial em kickboxing. Apesar disso, ele teve um grande destaque nos anos 90, participando de um filme chamado Fogo contra Fogo, ao lado de Al Pacino e Robert De Niro. No entanto, seu trabalho mais marcante, envolvendo artes marciais, foi O Mestre, onde ele enfrentou Jet Li. Apesar de não ser uma continuação clara, contando a história dos filmes anteriores, O Rei dos Kickboxers acabou sendo vendido em alguns países, como Retroceder Nunca, Render-se Jamais 4. A mesma coisa aconteceu com Irmãos Kickboxers, que foi anunciado como Retroceder Nunca, Render-se Jamais 3. Um dos principais motivos para isso ter acontecido é que, além de serem escritos e produzidos por Kate Strandenberg, ambos são protagonizados por Loren Avedon. Quando esse filme foi lançado, ele recebeu algumas críticas, principalmente em relação à grande semelhança com Kickboxer O Desafio do Dragão, estrelado por Van Damme. Apesar disso, foi elogiado a performance de Billy Blanks e as coreografias de luta. As gravações ocorreram inteiramente em Bangkok, na Tailândia, começando em fevereiro e terminando em maio de 1990. Infelizmente, não foi divulgado seu orçamento e a sua bilheteria, porém o filme vendeu milhares de cópias em VHS e em DVD. E essas foram algumas curiosidades sobre O Rei dos Kickboxers. Se você gostou desse vídeo, já deixe seu like e se inscreva aqui no canal para ficar por dentro dos novos lançamentos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.